Tradução da palestra de Joel Goldsmith, O Reino do Cristo, tape 433B, parte 1. Traduzida por Rosilda Rocha em 23 de dezembro de 2019. Boa noite. Na aplicação dos princípios do caminho infinito, deve haver uma verdade. Deve haver um estado de consciência que definitivamente conhece o propósito. Dizemos o propósito do caminho infinito, mas não é realmente isso. É o propósito da vida individual. Qual é o objetivo que estou buscando em minha vida individual? Porque isso se torna o objetivo do caminho infinito. Porém, não existe realmente o caminho infinito. Existe apenas você e eu. E não faz diferença que qualidades o caminho infinito tenha. Não seria nada se eu e você não as tivéssemos. Então, somente usamos os princípios do caminho infinito para explicar. Mas o caminho infinito não tem princípios. Sou eu e você quem os temos. E o que são esses princípios? O que devemos corporificar em nossas consciências? Qual é o nosso propósito? E aqui divergimos completamente do resto do mundo. Definitivamente, eu não quero ser mau. Porém, também não quero ser bom. Quero ser espiritualmente puro. Certamente, não quero ser pobre. Porém, também não quero ser rico. Eu quero a graça espiritual de Deus. Eu não quero ficar doente, mas também não quero saúde. Quero que Deus seja a saúde do meu corpo. Quero a saúde de Deus, não a minha. Não quero apenas ser saudável. Então, quando estou ajudando as pessoas, quero que compreendam que não estou tentando fazê-las saudáveis ou empregadas ou ricas ou puras. Estou tentando trazer a realização das qualidades de Deus que já existem dentro delas. Agora, se realizar dentro de si mesmo, que não estou tentando ser saudável, estou realmente tentando realizar a saúde perfeita de Deus em mim. Não estou tentando ser rico, estou tentando provar que a graça de Deus é minha suficiência. A graça de Deus, não minha riqueza, a graça de Deus. Isso é algo bastante diferente. Certamente não quero ser mal, porém preciso ter bastante cuidado para não querer ser bom, porque estaria me colocando separado, à parte de Deus, porque somente Deus é bom. E Ele se expressa para mim e através de mim. Não quero ser mesquinho, porém não quero ser caridoso. Quero apenas ser o instrumento através do qual a abundância de Deus é partilhada. Em outras palavras, nenhuma qualidade pode ser atribuída a mim. Não quero as qualidades más ou negativas, todavia, também não quero as qualidades boas ou positivas. Quero compreender e sentir sempre que é o amor de Deus que flui através de mim. E então, esse amor é puro. Quero que a vida de Deus flua
através de mim, e então é imortal. Quero que a graça de Deus flua, então é abundante. Essas qualidades são sempre de Deus, nunca são minhas. Assim, a cura de nós mesmos e dos outros se torna simples, porque não estamos tentando trocar a doença por saúde. Estamos tentando realizar que aquilo que é mortal não é nada e não faz diferença se algo mortal é bom ou ruim, se é saudável ou doente. O que estamos tentando realizar é o nosso ser espiritual, é o Cristo. Cristo é minha verdadeira identidade. O Filho de Deus é minha verdadeira identidade. Em outras palavras, Paulo nos diz: vivo, porém não eu. Essa é a vida de Deus, a vida de Cristo que está sendo vivida como eu. Então, estamos nesse infinito caminho de demonstração. E o que demonstramos? Nunca estamos demonstrando suprimento. Nunca estamos demonstrando saúde. Estamos demonstrando o Cristo. E precisa ter isso em sua mente, quer seja em relação a seus problemas, os problemas de sua família ou de um paciente ou estudante. Nunca esqueça de que não está tentando transformar doença em saúde. Está tentando realizar o Cristo, o homem perfeito criado por Deus. Não está tentando transformar falta em abundância ou velhice em juventude. Está somente tentando realizar o Cristo, porque o Cristo é a vida. O Filho de Deus é a vida do homem. O homem não tem outra vida, mas tão somente a vida de Deus, que é manifesta como a vida individual ou o Filho de Deus. Não demonstramos suprimento, demonstramos a graça de Deus. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Quando você pode se colocar nesse caminho do meio, não procurando se livrar do mal e não tentando conseguir o bem, mas sempre se colocando entre os dois polos, caminhando no meio, buscando a realização da harmonia espiritual, você está no lado seguro, está no lado espiritual. Está caminhando de acordo com esses princípios do caminho infinito que precisamos corporificar. Agora, ao trazer à luz a harmonia espiritual, você tem um princípio que faz com que isso seja possível, e a ausência desse princípio faz com que seja impossível alcançá-la. Quando pensa sobre a vida de Deus, ou a abundância de Deus, ou a graça de Deus, a saúde de Deus, se puder pensar sobre tudo isso como onipotência, como todo bem, você está protegido e pode demonstrar tudo isso. Entretanto, se pensar sobre pecado, doença, falta, velhice, como algo de que tem que se livrar ou ultrapassar, você está fora do caminho. Esse é um dos princípios mais rígidos do caminho infinito. O poder de Deus não pode ser usado. Não pode usar Deus como um poder sobre suas discórdias. Você não busca a Deus com o propósito de se livrar de suas discórdias. Você sempre está realizando a totalidade de Deus e a ausência de poder de qualquer aparência. Lembre-se de que, na lição sobre poder temporal, explicamos que não pode se voltar para Deus para conseguir uma vitória.
que não vai a Deus para vencer a espada ou a bomba. Você se volta para Deus na realização de que o poder espiritual é o todo infinito. E então, olha para o mundo do poder temporal como não tendo poder algum. Esse é provavelmente um dos princípios mais importantes do caminho infinito. O princípio de que nunca se volta para Deus para que Ele faça alguma coisa. Você nunca se volta para Deus como se Ele fosse um poder sobre alguma coisa. Em outras palavras, em nossa abordagem à vida e à verdade, não temos Deus fazendo alguma coisa sobre os males de nossa existência. Não buscamos Deus para que destrua o erro. Nós estamos reconhecendo a impotência do erro. E aqui concordamos com o Mestre. Baixe sua espada. Baixe sua espada. Baixe esse poder. Pare de tentar usar um poder. Aqueles que vivem pelo poder morrerão pelo poder. Dessa mesma forma, estamos aqui nessa sala e não estamos invocando nenhum poder para nos proteger um dos outros ou de qualquer coisa nessa sala ou de qualquer pessoa nessa sala. Estamos aqui por mais de 1 hora e não estamos buscando Deus para nos ajudar. Por quê? Por causa de nossa convicção de que estamos na presença de Deus, na presença de todo o bem. Ou será que inconscientemente pensamos que estamos na presença de pessoas boas? Porém, isso não é verdade. Pessoas boas podem se tornar pessoas más muito rapidamente. A pessoa mais bondosa pode se tornar muito maléfica. Pode até pegar uma arma e atirar em você se tentar tirar sua comida. Ó sim, pessoas boas podem se tornar pessoas más. Se estivéssemos confiando uns nos outros aqui, não estaríamos no caminho infinito. Se estivéssemos confiando uns nos outros, se estivéssemos descansados e muito contentes aqui, achando que estávamos livres de todo o mal por causa um dos outros, estaríamos cometendo um tremendo engano, um engano terrível. Estaríamos pensando que o homem cuja respiração está no próprio nariz é bom, e de repente alguém se levanta e prova quão errado estamos. Não, não. Podemos ficar aqui descansados nessa sala, em quietude e confiança, apenas porque temos a certeza de que somente Deus está presente. Somente Deus é a vida do homem. Somente Deus é a alma do homem. Portanto, podemos descansar, não por causa um dos outros, mas por causa de nossa realização da presença de Deus. Agora, se você estiver sentado aqui, sem buscar a proteção de Deus, porque acredita que todos somos pessoas boas, você está sendo um tolo querendo viver num paraíso. Porém, se está sentado aqui em paz, quietude e alegria, sem sequer buscar a proteção de Deus, deve ser porque sabe que Deus constitui o verdadeiro ser do homem e Deus é bom. Compreenda isso, é muito importante, porque senão, quando deixar essa sala, sairá por aí procurando por um poder de Deus para protegê-lo na estrada ou nas ruas, estará buscando um poder de Deus e estará errado, porque estará deixando para trás o reino de Deus que está justamente dentro de você. No momento em que está buscando o poder de Deus lá fora,
está reconhecendo a presença de um poder maléfico do qual precisa se proteger. Porém, se sair dessa sala na certeza de que Deus é a vida do homem e de que o homem está na terra para manifestar a glória de Deus, terá então entrado nessa consciência do Mestre que pode dizer para o homem paralítico: o que te impede? Não existe poder algum nessa paralisia. Somente se parar de procurar por um poder de Deus lá fora, estará no reino de Deus. Somente se puder descansar, não se estiver resistindo ao mal, não por chamar Deus para lhe proteger do mal. Somente se puder descansar na certeza de que não existe poder algum no mal. Deus constitui o ser individual. Deus é a mente do homem. A presença de Deus significa a ausência de todo o mal. Agora, quando está atribuindo a Deus todo o poder e toda a presença, você não está buscando um Deus para usar como um poder contra o erro. E então, e somente então, estará no reino de Deus. Todavia, isso é difícil, porque toda a nossa história é baseada na crença de que se pelo menos pudéssemos ter Deus, isso seria como ter uma arma que usaríamos contra o mal. Deus não é um taco para ser usado. Deus não é uma espada para ser usada. Deus não é um poder para ser usada. Deus é a própria presença do nosso ser e do ser de toda a raça humana. E estamos buscando Deus apenas como poder e presença, porém não como um poder sobre coisa alguma ou pessoa alguma. Agora, quando abordamos o trabalho de cura no caminho infinito, esse é o primeiro pensamento que deve vir à nossa mente. Não estou buscando Deus para ser um poder sobre doença, pecado ou falta. Estou buscando Deus somente na realização de que Ele é o único poder e presença e de que não existe outro poder algum contra o qual usar Deus. Eu sei que isso é difícil e é ainda mais difícil colocar isso em palavras. A parte mais difícil dessa mensagem é ensinar que Deus não é poder no sentido de um poder contra alguma coisa ou contra alguma condição. Deus não é o poder contra os males nessa sala. Deus é a única presença nessa sala. E mesmo que houvessem pensamentos maus, não teriam poder algum. Não podem ir mais alto que eles mesmos. Só atingiriam aqueles que mantêm esses pensamentos, não os outros. A razão porque é um dos maiores princípios, um dos mais importantes do caminho infinito é essa. Dificilmente existe um indivíduo na face da Terra que não tenha medo. Não tememos todos as mesmas coisas, porém praticamente cada indivíduo na face da Terra conhece algum medo. E se houvesse uns poucos indivíduos que pudessem dizer: não existe coisa alguma na Terra que possamos temer, e eu ainda não encontrei ninguém que possa dizer isso, porém, se existisse, ainda haveria por trás disso o medo da morte, o pensamento da inevitabilidade da morte, e isso despertaria neles alguma espécie de medo. De fato, a doença não seria importante de forma alguma e ninguém se importaria tanto com a mesma se não fosse pela crença de que pode levar à morte. E queremos evitar a morte, por isso
queremos nos livrar das doenças. Se não acreditássemos que o final da doença é a morte, não nos preocuparíamos tanto com ela. Porque a dor relacionada com a doença não é uma condição física. Toda dor é causada pelo medo da morte. A dor não existe na doença por ela mesma. É o medo da morte que a coloca ali. A dor é nossa própria resistência à ideia da morte. E assim é que, desde que estejamos na estrutura da consciência do mundo, conheceremos algum medo. Porém, se pudermos nos elevar à consciência do Cristo, pela compreensão de que não existem poderes do mal, nada para usar Deus ou contra o que usar Deus, todo medo desaparece de nossa experiência. Não haverá sequer o medo da morte. Por quê? Porque uma vez que a verdade de que existe unicamente o poder de Deus e nenhum outro poder penetre em nossa consciência, nada pode nos acontecer, exceto se for da vontade de Deus. E então, se quiser chamar essa partida de transição, ou deixar a Terra, ou se tornar invisível, isso não faria diferença alguma. Isso não nos traria nenhum sentimento de medo, ou tristeza, ou lamentação. Porque lamentamos a partida de alguém? Porque a chamamos de morte. E mesmo que digamos que é uma passagem, ainda queremos dizer morte. Se não fosse por isso, não ficaríamos de luto. Se compreendêssemos que cada experiência que vem a nós como sendo a vontade de Deus, como poderíamos ficar de luto quando alguém está cumprindo a vontade de Deus? Seria uma espécie de egoísmo, porque pessoalmente iríamos sentir sua falta. Agora, desde que haja um traço de crença em sua mente de que Deus pode ser usado para vencer alguma coisa, você está ainda debaixo da velha crença em dois poderes. Quando chegar à realização de que Deus é o infinito e o todo, e de que não existe nada mais além de Deus, então chegou a compreensão do nosso princípio de cura. A compreensão de que você não se senta em meditação para curar pessoa alguma. Porém, chegou ao ponto onde se senta para realizar que a graça de Deus é onipresença. Isso que nos parece como pecado, doença, falta ou limitação é apenas uma aparência humana. Essa crença em dois poderes. Precisa chegar, de uma forma ou de outra, a um ponto onde não está buscando um Deus. Você simplesmente realiza que Deus é. Se for procurar por um Deus lá fora, é porque pensa que existe algum poder negativo e deseja que Deus faça alguma coisa contra o mesmo. Entretanto, você pode relaxar e realizar. Muito obrigado, Pai. Deus é. Onipotência é. E agora você não tem coisa alguma para vencer, nada para destruir, nada de que se livrar. E então a aparência se dissolve. A aparência negativa, a aparência da doença, a aparência do pecado. Todavia, quando busca a Deus para que faça alguma coisa, constrói uma barreira à demonstração espiritual, porque precisa estar relaxado, tranquilo, para deixar o poder de Deus se manifestar.
É como estar nessa sala, nesse instante, e não estar buscando Deus para coisa alguma. Por quê? Porque a harmonia já é, a paz já é, a alegria já é, a espiritualidade já é. Não estamos buscando Deus por coisa alguma. Estamos reconhecendo a presença de Deus aqui e agora. A única coisa que precisamos ter cuidado é de não estarmos vendo uns aos outros como bons e ficarmos relaxados e felizes com isso. Devemos estar relaxados aqui e agora na realização de que é a presença de Deus que garante liberdade, harmonia, paz, contentamento. Então, nessa realização, podemos sair daqui e andar pela rua, na estrada, aonde formos, tranquilamente. E repito, não em busca de Deus, mas desde que agora não estamos lutando contra as demandas do bem e do mal, podemos simplesmente descansar na certeza de que a graça de Deus está aqui. E a graça de Deus é nossa proteção, nossa suficiência em todas as coisas. Existe um espírito no homem. Enquanto estamos todos sentados aqui nessa sala, devemos nos lembrar de que existe um espírito no homem. Existe um espírito em cada um de nós aqui nessa sala. Assim, em lugar de olhar para o quadro que vê à sua frente, a forma, a figura, olhe através de tudo isso e simplesmente pense: existe um espírito nesse homem ou nessa mulher. Existe um espírito de Deus. Mentalmente, olhe em torno da sala e simplesmente compreenda isso. Existe um espírito no homem. Em cada um aqui existe o Espírito de Deus, o Filho de Deus, e está mais perto do que a própria respiração. Olhe para as pessoas em torno de você e simplesmente compreenda que, mais perto do que a própria respiração delas, existe a presença de Deus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus. Então pense como lhes parecem tão diferente agora que as vê através dessa luz, em lugar de vê-las simplesmente como homens ou mulheres. Agora, não são meramente homens ou mulheres, são homens e mulheres nos quais o Espírito de Deus habita. Lembrem-se que cada um de nós precisa estar consciente de que existe um Espírito se movendo em nós e através de nós. E esse Espírito é nosso suprimento. Esse Espírito é nossa saúde. Esse Espírito é nossa abundância. Esse Espírito é nossa integridade. Não temos nenhuma integridade por nós mesmos. Mas seja o que for que tenhamos, é realmente desse Espírito. E o Mestre colocou isso nessas palavras: eu sou o pão, a carne, o vinho, a água e a ressurreição. Eu, o Espírito de Deus em mim, é a minha completude. Eu tenho carne que eles não conhecem. Eu tenho esse Espírito de Deus em mim
que é a fonte de minha saúde e força, a fonte do meu suprimento, a fonte de qualquer integridade que possa demonstrar. Esse Espírito em mim é a fonte de minha vida inteira. Mas esse mesmo Espírito está em você. Se o Espírito de Deus habitar em você, você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se esse Espírito habitar em você. Todavia, Deus não faz distinção de pessoas, portanto, ninguém foi deixado de fora. Esse Espírito de Deus habita em você, quer você seja a mulher apanhada em adultério ou o ladrão na cruz. Esse Espírito habita em você e é a ressurreição de sua vida. Ele pode fazer os caminhos tortuosos retos. Ele pode restaurar os anos do gafanhoto, os anos perdidos do gafanhoto. Se o seu templo tiver sido destruído em 3 dias, ele pode levantar seu corpo, sua saúde, seu negócio, sua casa, sua família. Ele pode tirar da sepultura qualquer parte de sua experiência. Pelo seu reconhecimento de que seu Espírito habita em você. O Espírito do Pai habita em você. Seu Espírito está mais perto de mim do que minha própria respiração. Seu Espírito é divino. Seu Espírito é a fonte de todo o bem, o poder da ressurreição. Seu Espírito está mais perto do que minha própria respiração, mais perto do que mãos e pés. Todavia, ao reconhecer isso, você deve olhar em torno dessa sala e reconhecer que, a despeito de qualquer aparência em contrário, aqui o Espírito também habita. Habita em toda parte, em todos que estão no hospital, na prisão e até mesmo no governo. Isso é difícil de realizar algumas vezes, mas precisamos fazê-lo. Precisamos ser muito caridosos e realmente realizar a presença de Deus neles. Assim você vê, se torna muito fácil sair dessa sala, olhar para o mundo lá fora e dizer: agora eu sei quem você é, o Santo de Israel. Eu sei agora que o Espírito de Deus habita em você. Então, com essa realização, você não tem mal algum para vencer. Não tem coisa alguma a fazer, porque o Espírito de Deus que habita em você, ele realiza o trabalho. A responsabilidade não está mais em seus ombros. Eu sei que muito frequentemente temos que olhar em torno para nossas próprias famílias e também compreender que esse Espírito habita em cada membro do nosso lar, mesmo que alguns insistam em nos provar o contrário. Como alguns meninos de rua que querem nos provar que são maus ou indiferentes. Porém, isso não é verdade, não é verdade. Isso é um traço humano baseado na interpretação errônea de sua verdadeira identidade. Entretanto, nós mudamos tudo isso por conhecer a verdade. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
O Espírito do Senhor Deus habita em mim. Posso fazer todas as coisas através do Cristo que vive em mim. Entretanto, isso não é bastante até que tenha visto esse Espírito que habita em você e em mim. Quando fecha seus olhos e fica por um pouco tempo com essa passagem de que o Espírito do Senhor habita em você, vai descobrir que eventualmente poderá senti-lo, realmente senti-lo dentro de você como se fosse uma presença viva. É uma presença viva e está dentro de você. Todavia, por negligenciá-la, não temos olhado diretamente para a sua face. Não temos nos reunido com ela. Não temos comungado com ela. E aqui encontramos outra palavra importante: comunhão. Comunhão não é uma experiência externa. Comunhão é uma experiência interior. Você comunga com esse Espírito que habita em você e faz isso por se fechar para o mundo lá fora, quando está em seu santuário interior, e realiza: mais perto de mim do que minha própria respiração, mais perto que mãos e pés está o Espírito de Deus. Essa carne, esse vinho, essa ressurreição, esse poder da graça. Na realidade, essa prática é chamada a prática da presença de Deus. É realmente praticar a realização de que o Espírito de Deus está dentro de você. Muito obrigado.